Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem em si o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Parei de ir porque tenho cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. É o melhor lugar para você ficar na face da terra, cara. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Um centro de alienação? É muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez, morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito, que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Bom, irmãos, esse vídeo ele reflete uma parte do pensamento da nossa juventude chamada de pós-moderna. Esse vídeo ele deve tocar o nosso coração, deve mexer com a gente. E, de alguma forma, nós precisamos reavaliar as nossas posturas, a nossa missão, a forma como nós nos aproximamos desses jovens, ditos chamados de pós-modernos. Mas para conversar sobre o coração do jovem pós-moderno, nós temos hoje também um convidado. É o pastor Tony. Pastor Tony pode se achegar também aqui. Pastor Tony, ele é pastor da igreja da cidade. E nós temos a mania de confundir com a igreja batista da cidade. Mas a igreja dele é uma igreja parceira, é uma igreja que tem uma visão que é firmada no Evangelho. Pastor Tony tem se destacado no nosso cenário por sua liderança, por sua seriedade, pelo trabalho sério que ele tem desenvolvido na comunidade lá no Itaigara. Pastor Tony é parceiro da gente, também ensina na nossa classe de escola bíblica dos jovens que são mais velhos, a turma de 25 a 35 anos, e Deus tem usado a vida dele grandemente todas as vezes que ele vem aqui. Então, Pastor Tony, que Deus o abençoe, que o capacite e use a sua vida para falar aos nossos corações. Amém, igreja? Seja bem-vindo, Tony. Boa noite, irmãos. Tudo bom?
Só isso, obrigado. Queria agradecer ao pastor Lucas o convite, pastor Abraão, que sempre me recebe com tanto carinho aqui, tantos amigos que eu tenho feito aqui na IBAN, cada dia mais, e eu fico muito feliz com isso. É muito bom a gente estar cercado de amigos, né? É muito bom a gente ter gente parceira ao nosso lado, ter gente amiga ao nosso lado. Eu me sinto muito bem aqui, e cada vez que eu venho aqui eu já me sinto em casa. Então, que bom, estou feliz de estar aqui com vocês. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 7, Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. Se você achou, diga, eu sou o cara. Nossa, todo mundo aqui bomba, né? Vamos ler? Lucas 7, 36, diz assim a palavra de Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos e beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela. É uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela tem o poder de revolucionar, de transformar a nossa vida. E a nossa oração hoje à noite é para que a tua palavra, Deus, possa agir no nosso coração ao ponto de transformar a nossa vida. Não queremos apenas ouvi-la, não queremos apenas admirá-la, queremos que ela mude a nossa vida, Pai. Que ela mude a nossa história. Essa é a nossa esperança, esse é o desejo do nosso coração, Pai. Hoje à noite, que tu use esse texto, Pai, que tu use essa mensagem, que tu use minha vida, Pai, para de certa forma nos ajudar a dar um novo passo na nossa espiritualidade, na nossa relação contigo, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.
um coração jovem. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como um coração jovem pode alcançar uma sociedade pós-moderna. Como um coração jovem pode alcançar uma sociedade que cada vez mais se interessa menos pela igreja, que cada vez mais se interessa menos em ouvir o que a igreja tem a dizer. Como que a gente alcança pessoas como essas do vídeo que a gente acabou de assistir? Pessoas que já estão assim, num estágio de desinteresse total em relação ao que a igreja tem a dizer. Não em relação a Deus, não em relação a Cristo, mas em relação a nós. Como é que a gente pode alcançar pessoas que não têm encontrado na igreja hoje relevância para as suas vidas? Como é que a gente pode alcançar? Esse texto conta a história de uma mulher que rompeu várias barreiras para ter um momento especial com Jesus. Ela entrou na casa de um homem que não queria que ela entrasse, lidou com pessoas que não gostavam dela, lidou com pessoas que não aceitavam ela, para que ela pudesse ter um encontro dela, pessoal, com Jesus. Essa era uma mulher que não combinava, entre aspas, com a igreja, mas sabia que combinava com Cristo. E hoje a gente caminha no mundo onde existem várias pessoas que acham que não combinam com a igreja, embora acreditem que combinam com Jesus, que combinam com Cristo. Quem aqui já esteve numa casa onde não se sentiu acolhido, onde não se sentiu bem-vindo? Levanta a mão. Um bocado de gente, né? Não dá vontade de você sumir. Não dá vontade de você encontrar a primeira justificativa para você sair daquele lugar, porque simplesmente você não está se sentindo bem. Porque simplesmente você não está se sentindo acolhido. Essa mulher se sentia assim. Mas ela rompeu barreiras para que Jesus pudesse tocar a vida dela. Os fariseus não conseguiram tocar a vida daquela mulher. Jesus conseguiu. E eu creio que você e eu somos chamados a continuar a obra de Jesus. Então você e eu somos chamados a tocar nas pessoas que a religiosidade não consegue tocar. Você e eu somos chamados a ministrar pessoas que a religiosidade não está conseguindo ministrar. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue alcançar isso? Eu acredito que a gente tem algumas pistas, que a gente tem alguns comportamentos que a gente pode mudar como igreja, que podem ajudar a gente a alcançar o nosso amigo do trabalho, que podem ajudar a gente a alcançar o nosso colega de faculdade. Há uns 15 dias atrás eu estava lá em Vilas com o pessoal lá dos jovens, e aí no finalzinho da mensagem Deus tocou no meu coração para falar sobre drogas. E eu falei assim, a gente está vivendo uma época onde o uso de drogas é cada vez maior, cada vez mais pessoas viram dependentes químicas, e eu desconfio que nós como igreja não estamos chegando muito perto dessas pessoas. E aí no final uma moça me procurou e falou, pastor, eu agradeci tanto a Deus que você falou aquilo, porque eu lido na minha faculdade com inúmeras pessoas que são usuárias de drogas. E eu me perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui no meio deles? E depois dessa palavra eu entendi que eu tenho um propósito no meio deles, que eu tenho uma missão no meio deles, que não é à toa que Deus me permitiu estar no meio deles. Ela é líder estudantil, então ela lida com vários movimentos estudantis universitários, e ela disse que o uso de drogas é muito disseminado e comum no meio das pessoas que ela convive. E eu falei, é lá que você tinha que estar mesmo, porque você pode ser luz. Mas o fato é que tem uma crise. A gente tem uma crise, e quanto mais tempo você tem de igreja, maior a sua crise e maior a sua dificuldade de entrar aonde você não consegue mais entrar. De tocar pessoas que não querem mais te ouvir. Porque é muito fácil você tocar
você influenciar quem quer te ouvir. Eu creio que hoje a grande maioria de vocês quer me ouvir. Isso me torna meu trabalho muito mais fácil. Mas e quando você lida com alguém que não quer te ouvir? Quando você lida com alguém que não está interessado na vida que você leva? Como é que você faz com alguém que acha a sua vida de cristão muito chata? Como é que você lida com alguém que não acha interessante o que você fala? É nesse mundo que a gente vive hoje. E muitas pessoas que estão lá fora pensam exatamente isso que a gente acabou de ver sobre mim, sobre você e sobre a igreja. E eu acredito que vale a pena a gente ouvi-las. Vale a pena a gente ouvi-las. Vale a pena a gente tentar entender o que é que essas pessoas têm a nos dizer e por que que elas não querem mais nos ouvir. A primeira coisa que eu acredito que a gente precisa fazer, que é necessária, é trocar a hipocrisia pela autenticidade. O jovem pós-moderno enxerga a igreja como uma comunidade de hipócritas. Como uma comunidade de pessoas que falam o que não fazem. Como uma comunidade de pessoas que pregam algo que elas não experienciam na vida delas. Que elas não experimentam na vida delas. Eles acham que a gente é uma comunidade de gente ou perfeita ou que se acha perfeita. Muito mais que se acha perfeita. E por isso eles não querem nos ouvir. A gente precisa trocar a hipocrisia pela autenticidade. Há uns dias atrás eu tive uma experiência lá na nossa igreja que impactou muito minha vida. A gente estava num pequeno grupo e na hora de fazermos os pedidos de oração, no final, uma pessoa levantou e começou a pedir oração por sua vida sexual. E pelas suas batalhas sexuais. E pela sua dificuldade de se manter santa, e pela sua dificuldade de manter a sua conduta, e pela dificuldade de conter os seus impulsos. E aí quando eu vi aquilo, eu já fiquei assim meio inquieto, eu falei, meu Deus, o que será que ela vai falar aqui na frente dos outros? Só que quando essa irmã começou a falar, uma outra pessoa que estava do lado dela começou a chorar. E aí falou assim, irmãos, orem por mim também, porque eu tenho as mesmas lutas. E chorava, e pedia ajuda, e pedia socorro. Aí uma outra pessoa falou assim, eu também tenho muitas lutas na minha vida, orem por mim também. E aí daqui a pouco outra pessoa começou a chorar, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Vai virar uma confusão isso aqui. É muito segredo sendo colocado, sabe, à mostra. E aí outra pessoa começou a chorar e falou assim, gente, ora por mim. Gente, eu sei que só acontece lá na igreja da cidade, tá? Na IBAN não acontece essas coisas. Mas uma moça falou assim, orem por mim, porque eu tenho muita dificuldade. E ela começou a chorar, porque nem sempre eu consigo me manter pura, e muitas vezes eu caio em fornicação, muitas vezes eu pratico sexo ilícito. Aí eu olhei assim e falei, como assim? Me arrepiei na hora de unção e de susto, por ouvir tantas verdades assim, ao mesmo tempo, e todo mundo falando um na frente do outro. E aí veio inquietação no meu coração. Nós pastores gostamos de perceber o controle da situação, e a gente treme na base quando a gente perde o controle da situação. E era exatamente isso que acontecia naquele lugar, naquela reunião. Pessoas chorando, falando sobre os seus pecados, sem muitos pudores e sem se preocupar muito com o que o outro ia pensar. E veio no meu coração a paz e um sentimento de, isso é igreja. A igreja é um hospital. E você tem pessoas marcadas pelo pecado, chorando e pedindo ajuda. E nós oramos, e eu falei para aqueles irmãos, eu admiro vocês mais hoje do que antes de vocês abrirem a boca. Eu admiro vocês mais hoje, mesmo sabendo das feiuras de vocês. E algumas delas eu sabia
e outras eu não sabia. Fiquei sabendo na hora ali. Porque vocês foram autênticos. E Deus gosta de gente autêntica. E Deus gosta de gente que sabe como está, assume como está e pede ajuda. A igreja precisa ser um ambiente onde as pessoas sabem como estão, assumem isso e pedem socorro. Nós precisamos ser um ambiente onde a hipocrisia perde para que a autenticidade vença. Onde as máscaras possam ser retiradas para a gente poder tratar e curar. Onde a gente possa tirar de cima das nossas feridas aquilo que tampa, para que alguém possa colocar a mão e possa tratar a nossa vida. Só que a igreja tem sido um ambiente de tanta hipocrisia. Acredito que não é só a minha. Ao ponto de que a gente tem medo de dizer quem a gente é. Medo do que vão pensar, medo de não admirarem mais a gente, medo de não amarem mais a gente. Mas eu creio que o projeto que Deus tem para a nossa vida, se a gente quiser alcançar essas pessoas, é se elas olharem aqui para dentro e perceberem que tem um monte de pecadores lutando para vencerem seus pecados, um monte de doentes lutando para serem curados, desejando a cura do Pai, mas que sabem que estão assim, que assumem que estão assim, e que humildemente buscam ajuda e buscam socorro. A gente precisa vencer a hipocrisia para que a autenticidade vença na nossa vida. Continuamos seguindo em frente. Aqueles irmãos continuam na minha igreja. Alguns continuam servindo nos seus ministérios. Mas agora a gente sabe onde está a ferida e a gente pode ajudar. E eles se sentem amados porque eles sabem que eles estão na enfermaria de um hospital. E que ninguém precisa dizer: eu não tenho doença, eu não tenho pecado, eu sou são. Segundo lugar, a gente tem que trocar o julgamento pelo acolhimento. Eu tenho certeza que você tem algum amigo que acredita que a sua igreja é um lugar de julgamento. É o lugar onde ele vai ser julgado se ele entrar. A gente se sente confortável na nossa igreja, não é verdade? Eu me sinto muito confortável na minha, mas quem aqui já foi num culto de outra igreja, muito louco, que você ficou assim sentado no banco e dizendo: qual a próxima loucura que vai acontecer, meu Deus? O que será que vão falar? Eu vou sentar lá no fundo, porque alguma coisa muito inusitada pode acontecer. E você fica tenso, aí quando vai o irmão que vai falar das ofertas, aí você fala: meu Deus, o que é que vai sair agora? Porque quando vai falar da questão financeira que vem as maiores loucuras. E a gente fica tenso, né? Porque é um ambiente estranho. É assim que se sente os nossos amigos da nossa igreja. Eu acredito que eles teriam uma experiência maravilhosa na IBAN. E acredito que eles teriam uma experiência maravilhosa lá na igreja da cidade. Mas eles não chegam com essa sensação. Eles chegam com a sensação: é uma igreja de crente. Alguma coisa vão fazer com minha vida aqui. Vão me julgar. Será que minha roupa está adequada? Sempre que Rebeca, minha esposa, convida alguma amiga para ir no culto, as amigas sempre perguntam: qual é a roupa que eu posso ir? Então, ou seja, até eles entrarem aqui, eles encontram milhões de barreiras que a gente coloca para que eles possam estar no nosso meio. Então, às vezes, é muito difícil estar no nosso meio. Às vezes, dá tanto trabalho estar no nosso meio que as pessoas preferem não vir. Que as pessoas preferem não estar. Porque ninguém gosta de ir num lugar onde vai ser julgado. Eu acredito que aquela mulher, quando Jesus aceitou a adoração dela, ela deve ter sentido uma paz tão grande, porque eu acredito que ela entrou na casa daquele fariseu no desespero dela. Ela sabia que ia ser mal recebida por eles. Ela só entrou porque ela falou assim: eu faço qualquer coisa para encontrar Jesus. Por isso que eu vou ser humilhada, por isso que eu vou ser julgada, mas eu quero Jesus.
Que Deus nos livre. Que Deus nos livre de termos pessoas entrando nas nossas igrejas e nos nossos cultos com o mesmo sentimento que aquela mulher teve. De que seria julgada. Deixa eu contar uma história para vocês. Isso aconteceu lá na Missão Praia da Costa, uma igreja lá em Vila Velha. Eles têm um congresso todo ano de jovens, e a igreja lota de jovens nesse tempo desse congresso. E uma amiga nossa foi nesse congresso, e durante o culto, ela sentou de um lado, ou passou perto de uma moça com uma micro saia, com um micro short. Não imagine muito, mas era uma cena assim que inquietou ela. E ela olhou assim para o lado, aquela menina no culto, com aquele short, aí chamou a prima dela e falou assim, que absurdo! Como é que vocês deixam uma moça entrar aqui no culto com um short desse? E lá é uma igreja tão grande quanto essa. Então, ou seja, muitas pessoas não se conhecem. E a prima dela falou assim, fica tranquila, ela deve estar visitando a gente, deixa ela à vontade. E saiu, na maior tranquilidade. E aquela menina foi tão constrangida, porque ela se preocupou mais com o short daquela moça do que com a alma daquela moça. Ela estava mais preocupada com o escândalo dela do que com a vida daquela moça. E ela entendeu que havia uma cultura ali de acolhimento que ela não conhecia. Havia ali uma cultura de que a gente tem que acolher. Quem vai transformar é Jesus, quem vai constranger é o Espírito de Cristo, quem vai um dia falar para aquela moça, filha, olha a tua roupa, coloca uma roupa que não seja tão chocante, tão indecente. É o Deus dela, não sou eu. A gente tem que acolher, a gente tem que abraçar, a gente tem que dizer assim, essa é a casa do Pai. Jesus está aqui, e Ele pode te curar, Ele pode te tratar. Só que a gente se choca demais. Essas coisas de confissão lá na igreja, está cada vez mais comum e eu estou com medo. Não pensa que eu sei lidar com isso, que eu não sei. Eu me arrepio igual qualquer um de vocês se arrepiaria. Mas assim, tem muita coisa que é boa. Ontem a gente fez uma reunião de casais lá na igreja. E eu amo reunião de casais, porque você descobre tudo que você não sabia do que estava acontecendo. Não é verdade? Sempre aquele maridão que você acha que é o cara, vai para a reunião de casais, aí a mulher levanta a mão e fala tudo. Porque sabe que ali ele não vai poder fazer nada contra ela. Não é verdade? E a gente ama isso. Eu amo isso na reunião de casais, porque vai saindo tudo. Na reunião que a gente teve ontem, eu fui contar uma história lá, que eu não vou contar aqui, é muito íntima, mas uma história minha com Beca. Aí Beca olhou para mim assim e falou, olha o que você vai falar. Aí um irmão falou assim, joga tudo no ventilador, pastor. Aí eu falei, calma, a sua está chegando. Daqui a pouco... Continuou a reunião, a esposa dele levantou o dedinho, eu falei, é minha vez. Aí ela falou assim, um monte de coisas, e ele olhou assim para ela, assim, com aquela cara de, meu Deus, o que é que essa mulher vai dizer? E ela contou um monte de coisa. Aí quando ele foi reclamar, o pessoal, viu fulano, joga no ventilador, joga no ventilador. E aí começou aquela coisa, todo mundo falando, e a gente ministrou, e a gente pôde falar sobre vários princípios, porque tudo estava à mostra. Porque não estava nada escondido, porque aquilo ali, ninguém estava julgando ninguém estava querendo dizer, o meu casamento é melhor. Estava todo mundo ali com o coração aberto para ter o casamento tratado, para ter o casamento curado. E aí foram falando, e foram abrindo o coração, e eu falei assim, poxa, que legal, é acolhimento. Eu não estou para te julgar, eu estou para te acolher. Agora, quando você quiser que eu meta a mão na sua ferida, eu vou meter sem dó, eu vou falar sem dó, eu vou dizer sem dó, porque você permitiu, porque você quis, porque você foi acolhido, abriu o coração, agora você vai ser curado, agora você vai ser tratado. Então, não é acolhimento na base do cinismo, não é não é tolerância cega,
Não é disso que eu estou falando. Não é você dizer assim, vamos ser o que a gente quiser, vamos fazer o que a gente quiser, vamos se acolher, está tudo certo. Não é isso. É a gente saber o time de Deus. É a gente perceber o tempo do Espírito Santo, é a gente ter discernimento. Quando a gente toca e quando a gente não toca. Quando a gente simplesmente abraça e quando a gente vai lá e fala o que tem que ser dito. Só que o que é que normalmente a gente quer? A gente quer que as pessoas mudem muito rápido, para que a gente não se escandalize com elas. A gente quer mudança por nós, não por elas. Para a gente não se chocar. Tem uma história muito antiga, que diz que um rapaz, é verdade isso, ele entrou num culto de uma igreja de sunga, de praia, com bastante areia no corpo, e quando ele entrou no culto, uma igreja pequena, foi aquele escândalo. E todo mundo olhou assim, meu Deus, o que vai acontecer? Entrou um homem de sunga no culto. Imagina, gente, na IBAN, sentando um rapaz de sunga aqui na frente. Todo mundo ia olhar para o pastor Abraão e dizer, meu Deus, o que é que o pastor Abraão vai fazer com essa situação? Mas todo mundo se chocou. E aí, uma irmãzinha das preciosas, que eu já descobri que as irmãzinhas daqui da igreja chamam preciosas. Uma preciosa sentou do lado desse homem e o abraçou. E passou boa parte do culto abraçada a ele, enquanto ele chorava muito. E aí essa história conta que esse rapaz estava extremamente deprimido, numa praia, e resolveu entrar numa igreja. E a primeira igreja que ele encontrou, ele entrou, e era essa, uma igreja extremamente conservadora. E aí a história também conta que esse homem depois se tornou um membro dessa igreja, um missionário dessa igreja, porque um dia uma irmãzinha não o julgou, o acolheu, o abraçou, fez o que Jesus faria. Estava menos preocupada com o escândalo dela do que com a vida dele. E por isso a vida dele pôde ser transformada. Então, quando entendermos que o papel de juiz não é nosso, e que quem transforma alguém é o Senhor, a gente vai andar mais tranquilamente com os enfermos ao nosso redor. A gente vai se incomodar menos. E a gente vai transformar mais. A gente vai se chocar menos. E a gente vai transformar mais. Um dia, num pequeno grupo lá da igreja, tinha uma moça extremamente adepta de práticas budistas. E assim, no pequeno grupo, é aquela coisa, você está ali mediando, você não sabe o que é que vai vir, o que é que vão falar. E ela começou a falar, e eu falei, meu Deus do céu, está estranho esse culto aqui. E ela começou a falar das experiências dela, e vira e mexe, sai um palavrão. E eu, meu Deus do céu, que igreja é essa que eu fui arrumar? Num pequeno grupo, a menina chamando palavrão, falando de práticas budistas. E eu dei uma Bíblia para essa moça. E aí, um dia desse, ela falou comigo no WhatsApp, estou amando a Bíblia. Estou lendo e estou achando muito legal e já tenho várias dúvidas. E depois eu quero conversar com você. Eu falei, glória a Deus. Ela foi acolhida. A gente ouviu umas maluquices lá no PG? Ouviu. Mas ela foi acolhida. E a palavra de Deus está chegando na vida dessa mulher. E isso é o que mais importa. Eu queria o culto bonitinho. Pode ter certeza que eu queria. Eu queria o pequeno grupo bonitinho. Glória a Deus, aleluia. Pode ter certeza que eu queria. Mas Deus fez diferente. Aquele fariseu, ele imaginou o jantar com Jesus. Ele imaginou aquele momento especial com o profeta que estava revolucionando aquele momento. E eu acredito que ele fez um banquete, que ele programou tudo, que ele fez tudo bonitinho, até o momento que entra uma prostituta na casa dele e começa a lavar o pé de Jesus. E eu acredito que ele pensou assim, poxa, está tudo diferente do que eu planejei. Porque Deus faz assim, quando a gente decide fazer a vontade dele. Ele vai te surpreender. Se você trocar o julgamento pelo acolhimento. Tire você do centro
e bote a vontade de Deus. Em último lugar, a gente tem que trocar a alienação pelo engajamento. O pessoal lá de fora imagina que nós somos extraterrestres. Quem aqui, pode ser sincero, tá? Quem aqui, antes de se converter, achava que os crentes eram extraterrestres? Levanta a mão. Pode levantar assim, não tem problema não. Eu achava também. Eu achava que era o povo mais esquisito da terra, achava que era tipo assim uma seita secreta, que era alguma coisa assim muito, muito diferente e que eu tinha que passar longe. Até que eu ganhei uma Bíblia e eu fui ler essa Bíblia e a minha vida foi transformada. E eu tinha um amigo que era um batista desviado, falei assim, Juninho, você é crente? Ele falou, cara, mais ou menos. Aí eu falei assim, mas você tem algum conhecimento com crente? Tenho, cara, eu já fui muito tempo da Igreja Batista do Cordeiro. Aí eu falei, me leva lá. Aí ele me levou. Aí eu fui ao primeiro culto, continuei achando que era um monte de extraterrestres, mas tinha no meu coração uma voz dizendo assim, aqui é o seu lugar. Por mais esquisito que esse povo seja, meu filho, é meu. E aqui é o seu lugar. Mas o fato é que as pessoas lá de fora pensam que a gente está numa bolha. Pensam que a gente vive só para a gente. Que a gente está aqui na igreja para alcançar os nossos sonhos, para que Deus abençoe a nossa vida, para que Deus abençoe os nossos planos, para que a gente prospere, para que a gente não sei o quê. É essa imagem que as pessoas têm. E elas só vão mudar essa imagem se a gente agir diferente. Elas só vão mudar essa imagem se elas perceberem que o que acontece aí fora importa para a gente também. Se elas perceberem que os dilemas das pessoas aí fora também importam para a nossa vida. Se elas perceberem que as lutas que as pessoas travam lá fora também importam em suas vidas. Há umas 2 semanas atrás eu fiz uma pesquisa lá na igreja, pesquisa assim no olho, sabe? Se tiver alguém aqui de estatística vai me matar no final, né? Uma pesquisa assim de olho, só bati o olho e vi. E eu percebi que 60% da minha igreja, quase isso, de olho, toma algum remédio psiquiátrico. Aí eu pensei, eu acho que eu estou precisando também. E aí eu procurei a psiquiatra essa semana. Falei, ó doutor, eu estou assim com as palpitações ministeriais. Uma ansiedade, muita coisa na minha cabeça. E ela me olhou assim com a cara de tipo, eu não entendo muito do que você está falando. Mas ela falou assim, você está bem, fique tranquilo. Eu não vou te medicar não. Puxa, que chato. Não vou te medicar, fique tranquilo. Eu preciso que você faça algumas coisas assim, vá malhar, vá se exercitar, vá ter um tempo melhor de lazer, cuide da sua vida, do seu corpo, coma melhor. Mas eu não vou te receitar nada, porque eu acho desnecessário. E eu saí de lá assim, muito frustrado, porque eu queria ter pelo menos um remedinho para me identificar com a minha igreja, e sair sem nada, de mãos vazias. Mas assim, eu parei para pensar que a gente vive num mundo onde as pessoas estão adoecidas. As pessoas estão assim... Eu queria fazer uma pesquisa aqui também, mas eu não quero expor você, tá? Eu não quero expor você, mas eu acredito que aqui tem muito também, tá? Tem muita gente no Rivotril aqui também. Então, assim, mas o fato é que a gente tem que entender que a gente está num mundo adoecido. O mundo está clamando, sabe? O mundo está clamando, o mundo está em depressão, as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão uma pilha de nervos. E eu falei assim, meu Deus do céu, a gente tem que ter uma resposta a isso. A gente tem que ser socorro para essas pessoas. A gente tem que ser resposta para a vida dessas pessoas que sofrem de males emocionais, de males psíquicos. Mas a gente está muito preocupado se Deus vai abençoar a gente para a gente comprar um carro novo. A gente está muito preocupado se a gente vai conseguir trocar de casa. A gente está muito preocupado se a gente vai conseguir passar naquele concurso.
E todas as nossas orações são canalizadas para isso. Toda a nossa energia missionária, que poderia ser missionária, é canalizado para atender às nossas necessidades. Mas Deus, Ele tem uma agenda. Jesus tem uma agenda que pode não ser a sua. E deixa eu te contar uma história para você perceber que eu estou pior que você. Eu fui pegar a Rebeca esses dias num lugar, e aí ela antes de ir, ela falou assim: amor, aqui tem um vale Big Mac. Se você só compra no Vale Big Mac, você é dos meus. E aí ela falou: tem um Vale Big Mac aqui que eu ganhei de uma amiga minha, e eu quero que você vá lá na McDonald's buscar um Big Mac. Eu falei: amor, estou cheio de coisa para fazer, eu não quero ir na McDonald's para pegar um Big Mac. Aí ela falou: não, amor, vá que eu estou querendo comer o Big Mac depois. Manda quem pode, né? Você só tem que obedecer. Eu falei: tá bom, filho, eu vou. Aí fui lá na McDonald's, comprei o Big Mac, aí uma fila enorme no drive-thru lá. Quando eu estou voltando, eu passo ali perto do Iguatemi, do lado de uma mulher carregando um carrinho de supermercado, cheio de lixo, de coisas que ela deveria ter catado. E aí veio no meu coração assim, ó, dá o Big Mac para essa mulher. Você já sabe o que vai acontecer, né? Aí eu passei por ela e falei: não Big Mac já tem dono, né? Aí quando eu fiz um retorno, eu passei de novo do lado dela. E Jesus sempre dá uma segunda chance para a gente, né? Aí eu parei do lado dela, falei: minha amiga, vem aqui, você quer um lanche? Aí ela veio, largou o carrinho, veio correndo, aí chegou na porta do carro assim e falou: ô, meu amigo, muito obrigado, eu estou de rango, eu não almocei até agora. Isso eram 5 horas da tarde. E aquela mulher não havia almoçado ainda. E ela pegou o Big Mac feliz. Eu falei: ó, Jesus ama você, Deus te abençoe. Ela: ô, meu irmão, amém, muito obrigado. Aí saiu, aí o WhatsApp apita: pipi, comprou o Big Mac, amor? Aí eu falei: Aí eu cheguei depois, a primeira coisa que ela entrou no carro: e aí, amor, Big Mac? Aí eu falei: amor, Big Mac já era, perdeu. E aí eu contei a história, ela ficou feliz, mas eu fiquei pensando: meu Deus, como tem gente ao nosso redor com necessidades. Como tem pessoas nos centros urbanos com enormes necessidades, passando por nós o tempo inteiro, cruzando a nossa vida o tempo inteiro. E eu acredito que a gente vai alcançar essas pessoas quando elas perceberem que a gente se importa. A gente vai alcançar esses jovens que não acreditam na igreja quando eles perceberem que a igreja é um povo que se importa com quem sofre, que se importa com quem está doente, que se importa com quem não tem nada para dar. Tem pessoas na minha igreja que eu sei que a gente vai passar anos só cuidando, porque estão tão marcadas, estão tão feridas, estão tão detonadas pelo diabo, que vai demorar muito tempo para que aquelas pessoas possam liderar alguma coisa. Vai demorar muito tempo para que aquelas pessoas queiram contribuir com alguma coisa. Porque está tão machucado que só está precisando de um abraço, de acolhimento, de uma visita, de uma oração, de um engajamento. Eu queria te desafiar a se engajar no que a IBAN faz. Eu sei que a IBAN tem um monte de ações missionárias. E que se a maioria de vocês se engajassem nisso, essa igreja seria uma bomba nessa cidade. O que você está esperando para deixar de assistir culto e participar do que Deus está fazendo na sua cidade, na sua igreja? O que é que você está esperando para parar de se preocupar tanto com seus bens, com seus filhos, e botar tudo isso na obra de Deus? E botar os seus recursos na obra de Deus, botar a sua energia na obra de Deus, colocar os seus filhos na obra de Deus. O que é que você está esperando, meu irmão, para se levantar e dizer: Deus,
eu quero alcançar essa juventude que está aí fora. Eu quero alcançar essa juventude que não tem mais esperança em mim. Eu quero alcançar essa juventude que não tem mais esperança na igreja. O que é que você está esperando? Quantos cultos mais você vai ouvir? Quantas palavras mais você vai ouvir? Quantas mensagens mais você vai ouvir? Até você se levantar e falar: Deus, usa a minha vida. Eu não vou apenas assistir. Eu não vou apenas observar quem faz. Eu vou fazer também. Eu vou alcançar também. O que você está esperando para acolher alguém que está perto de você e que caminha longe de Cristo, e que te incomoda, e que te inquieta, mas você sabe que é alvo do amor de Deus? Logo quando eu e Beca nós casamos, a gente foi morar num apartamento que a avó dela emprestou para a gente. E assim, recém-casado, o que vier a gente aceita, né? E aí quando a gente casou, a gente foi morar nesse apartamento. E era um apartamento na Maralina. E a Maralina, onde a gente morava ali, é um lugar onde tem muitas prostitutas, onde tem muitos travestis, porque é uma área que é barata e que é perto do trabalho, né? Então, como eles trabalham ali perto, é o local mais viável para que eles morem. E aí a gente morava de frente para um travesti. A primeira vez que eu vi, eu tomei um susto. Porque assim, ele era um cara grandão, forte, mas de seios e cabelos longos negros. Então assim, quando eu encontrei ele na escada, ele olhou para mim, eu olhei para ele: boa tarde, boa tarde. E eu falei: meu Deus, que coisa nova, nunca fui vizinho de um travesti, novidade na nossa vida. Cheguei: amor, a gente tem um vizinho travesti, se prepara quando você encontrar com ele na escada. E eu lembro que a primeira vez que eu falei com ele mesmo, que eu cumprimentei ele, que eu dei a mão para ele, a mão dele tremia. A mão dele tremia, gente. E eu percebia que o grande medo dele era do meu julgamento. O grande medo dele é que eu rejeitasse por ele ser quem era. E eu falei: cara, o cara tremeu a mão para falar comigo. E depois a gente fez amizade com o Val. Às vezes eu ia resolver alguma coisa de condomínio, porque ele virou síndico do condomínio. E às vezes eu ia na casa dele resolver algum problema do prédio. E eu voltava assim, cheirando a cigarro, porque a casa dele era quase a cauda de um vulcão. E eu saía de lá com aquele cheiro de cigarro. E aí, Beca: amor, você estava na casa de Val, né? Falei: amor. E eu ficava assim um pouco inquieto na casa dele. Aqueles tapetes vermelhos, aquelas coisas assim super roxas, não sei o quê. E eu dizia: meu Deus, o que é que vão pensar de mim se olharem e dizer: nossa, o pastor que está morando aqui está na casa de Val? Porque assim, a casa dele era frequentada pelos rapazes que ele recebia, era frequentada por pessoas que iam lá usar drogas com ele, beber com ele. E a maioria das pessoas do prédio não entravam na casa dele. Então assim, ele era um cara um pouco excluído mesmo no prédio. Mas um dia, conversando com ele, ele falou para mim assim: Tony, minha mãe é cristã e ela ora muito por minha vida. Eu tenho essa Bíblia aqui, ó, que sempre que eu estou em desespero, eu vou ler essa Bíblia aqui e eu lembro do que minha mãe me ensinou. E aquilo tocou meu coração. Eu falei assim: meu Deus, como a gente está longe dessas pessoas. Como a gente está anos-luz longe dessas pessoas. Como a gente está anos-luz de quem está sendo, moído pelo diabo. E se a gente mudar algumas atitudes da gente, a gente vai fazer com que essas pessoas relaxem mais e se aproximem de nós. E a gente vai conseguir se aproximar delas. Então depende disso. Depende de uma mudança de atitude nossa. Depende de você se preocupar menos com você mesmo. E se preocupar mais com o que Cristo quer fazer através de você. Com a agenda que Jesus tem para a sua vida. Amém? Vamos orar?
Deus, perdoa a gente, Pai. Perdoa a gente porque a gente se esqueceu de onde a gente veio. Perdoa a gente, Senhor, porque o farisaísmo infectou a nossa alma, Pai. Nos perdoa porque às vezes a gente se percebe, Senhor, mais parecidos com esses fariseus do que com o Senhor. E nos perdoa, Pai, porque a gente tem andado tão longe de quem Tu quer alcançar. Nos perdoa, Senhor, porque tem sido tão difícil para nós chegar perto de quem o Senhor quer alcançar. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa, nos anima, nos motiva. Coloca, Deus, a Tua agenda no nosso coração. Coloca as Tuas prioridades na nossa alma, Pai. Crava o Teu projeto, não o nosso, na nossa alma, Pai. E faz a gente entender aonde o Espírito Santo está soprando, qual direção Ele está soprando, para que a gente possa ser luz aonde Tu quer que a gente seja luz. Para que a gente possa não estranhar atitudes como daquela mulher, como os fariseus estranharam, mas que a gente possa perceber o que é movimento do Senhor, o que é mover do Senhor, o que é a ação de Deus ao nosso redor, e que a gente possa participar delas, Pai, e que a gente possa ser parte do que Tu está fazendo na terra. Ajuda cada um de nós, Pai, que está inerte à Tua missão, inerte à Tua obra, inerte às demandas e necessidades do Teu reino. Acorda a gente, Pai. Acorda e nos esclarece, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na força e luz do Seu poder. Oh, 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 ali está a esperança de um novo ser. Vieste só por mim, Seu amor é sem igual, santo amor. Nada vai me separar do Teu amor, meu Cristo. Nada vai me separar do Teu amor, meu Cristo. Nada vai. Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na força e luz do Seu poder. Oh, 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 ali está o meu viver, na esperança de um novo ser. Vieste só por mim, Seu amor é sem igual, santo amor.
vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Você pode declarar: nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Obrigado, Gabriela, obrigado a banda toda por estar conosco nesse dia especial. Deus abençoe vocês, o ministério de vocês. Agradecemos ao pastor Tony Melo mais uma vez por ele estar conosco de maneira tão expressiva, falando de algo que a gente já tem transmitido no decorrer do tempo, a vida dessa igreja, irmãos. Essa questão da autenticidade que tem a ver com caráter, essa questão do acolhimento que tem a ver com o apropriar-se da visão de Jesus para a igreja, do amor de Cristo que tem que fluir por meio daqueles que são seus seguidores. E não somente isso, mas também o engajamento. O mundo não gira em torno de nós, o mundo não gira em torno de você, das suas necessidades. Nós não estamos aqui para ser servidos. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é muito bom que a gente possa finalizar ouvindo a expressão de Paulo lá aos Romanos: nada, nem altura, nem profundidade, nem os poderes do mundo por vir, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma bênção, é uma bênção. Graças a Deus por esse mês de agosto, toda a juventude que esteve atuando aqui desde o comecinho do mês, no encontro de jovens, depois a conferência, Somos Um e as demais programações, encerrando este mês de agosto com a graça de Deus, uma mensagem tão inspiradora vinda do pastor Tony. Eu queria pedir que todos os líderes de GA ficassem de pé, todos os líderes de GA e de Ministérios da Juventude ficassem de pé, os que estão aqui presentes, por favor, fiquem de pé. Isso, onde é que tem mais jovens aqui que são líderes? Podem ficar de pé. Isso, cadê aí? Vou pedir agora que todos os jovens de 18 a 35 anos, vou dar colher de chá, hein? 35 anos, fiquem de pé agora, por favor. De 18 a 35 anos. Olha que bênção. Agora fica de pé. Quem é casado, senta. Desse grupo. Isso, muito bom. Amém. Queria chamar o pastor Lucas aqui mais uma vez e agradecer a Deus por sua vida, viu, Lucas? Deus te abençoe na liderança desse ministério, derrame graça sobre você e o seu trabalho aqui. Deus abençoe cada um dos nossos jovens. Irmãos, a juventude da Igreja Batista Metropolitana está mais viva do que nunca. Às vezes as pessoas chegam e falam: eu não vejo os jovens. Eles estavam aqui, ó. Eles estão nos ministérios, eles estão, eu desço de vez em quando, eu vou dar uma volta lá embaixo, eles estão dando aula na escola bíblica, eles estão no ministério infantil, eles estão no berçário, jovens que estão trabalhando lá, eles estão no departamento de comunicação ali embaixo, movimentando isso tudo, eles estão em várias áreas da vida da igreja, vários deles estão no discipulado, outros estão na cantina, enfim, os nossos jovens estão mais vivos do que nunca. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar este momento especial, tão feliz, orando ao Senhor. E se você está aqui hoje, e você ouviu uma mensagem, obviamente essa mensagem você pode pensar assim, é só para a igreja. Mas pastor Tony falou uma coisa interessante aqui.
que tem sido a experiência de muitas pessoas. Às vezes você vai visitar uma igreja evangélica e você tem um monte de preconceitos, de conceitos pré-definidos acerca do que você vai ver, porque a mídia vai jogando o que ela quer, não é? A mídia tem uma propriedade incrível no Brasil de transmitir a ideia de que os cristãos são pessoas alienadas, encabrestadas, que não têm vontade própria, que são dominados, enfim, essas coisas todas, desprezando toda a inteligência, toda a capacidade, toda a influência que os cristãos têm, não só na nossa geração, não só dentro desta igreja aqui, mas em toda a história das nações. Muitas nações, incluindo o Brasil, são o que são pela presença de Deus no seu povo. Então, é interessante quando a gente pode ver esses conceitos, mas a gente pode trabalhar o outro lado também. Você vem a uma igreja, você entra, e o pastor Tony falou aqui que a primeira vez que ele entrou na igreja, alguma coisa, dizia a ele assim: esse é o lugar que você tem que ficar. Essa é a mensagem que você tem que ouvir e abraçar no seu coração. Sabe o que é isso? Essa voz que fala lá dentro da nossa consciência é a voz do Espírito Santo de Deus. Então, se você está aqui hoje e o Espírito Santo de Deus está falando com você, está dizendo para você: esse é o seu lugar, é aqui que a sua vida vai ser transformada, é aqui que a sua vida vai ser trabalhada, é aqui que o seu coração vai ser modificado pela presença de Deus. Então eu queria pedir para você, no final desse culto, vir nos procurar aqui à frente. Eu vou estar aqui com o pastor Lucas, com os demais pastores da igreja, com outros líderes, com alguns jovens. Nós vamos estar aqui à frente. E se você gostaria que a gente orasse por você, porque você quer entregar a sua vida nas mãos de Cristo, venha falar conosco aqui. E nós vamos orar e vamos, junto com você, colocar a sua vida diante do Senhor, mediante esta decisão tão importante, que é abraçar o amor de Deus através de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado por esta noite tão especial. Obrigado por mais uma semana que se encerra, ou mais uma que se inicia. Obrigado porque podemos começar essa semana na presença do Senhor, adorando ao Senhor, através de canções tão lindas, anunciando a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho. Obrigado por este mês da mocidade, obrigado pela vida de cada um dos nossos jovens que amam ao Senhor, que tem vivido na contramão da história do mundo, mas tem vivido na direção do Senhor, de obedecer a Tua verdade, a Tua palavra, e por causa disso possuem consistência na sua alma e tem um testemunho forte a dar da sua própria história e da sua própria vida. Que o Senhor abençoe cada um dos jovens que aqui está nesta noite, em nome de Jesus. Que a mocidade desta igreja se fortaleça cada vez mais. Obrigado pela vida do pastor Lucas e sua liderança e todos os demais jovens que juntamente com ele estão à frente de toda a juventude. Agora, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui nesse lugar. Traz cura sobre a alma, traz paz ao coração. Se há alguém aqui vivendo um momento de grande tribulação na sua vida, eu oro ao Senhor para que o milagre do Senhor seja derramado sobre todos. Abençoa o Teu povo nesta noite, com o Teu amor, a Tua graça e a doce presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, uma boa semana. Os líderes aqui à frente, os pastores aqui conosco.